Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou Carlos Del Valle e a gente vai continuar com a nossa série aqui do Roda com Roda. Dessa vez a gente vai falar do ano de 2015. Já tinha muita gente pedindo, né? A gente fez em duas partes o ano de 2014, porque era um ano muito importante, né? Então agora vem o ano de 2015, que foi um ano que teve muitas coisas interessantes, como por exemplo esse cara que vocês estão vendo aí na imagem. Primeiro ano de Sebastian Vettel na Ferrari, a gente que está gravando isso em 2020, ou seja, estamos agora no último ano de Sebastian Vettel na Ferrari. Foi o ano que o Hamilton foi campeão, teve o ano que Max Verstappen estreou pela Toro Rosso, foi companheiro do Carlos Sainz, foi mais um ano de batalha entre Felipe Massa e Valtteri Bottas, foi o ano da Honda na McLaren, vejam só, a gente vai ter muita coisa para falar nesse programa, então vamos nessa, né? Esse aqui é o Roda com Roda e o podcast F1 Brasil. Claro, não se esqueçam que esse aqui é o nosso Instagram. Deixa eu ver se eu estou tampando, já que já é o momento de eu diminuir, fazer aquela boa ação para vocês e deixar a minha imagem pequenininha, né? Sempre melhor foto de carro do que a imagem dessa cara de tacho do tio Delvas. Então assim, esse aqui é o nosso Instagram, Roda com Roda PF1BR é o nosso perfil. A gente tem o nosso Twitter também, que você pode seguir, lá é @podcastf1brasil, a gente interage bastante também. Não só seja inscrito do canal, como quando você for apertar a notificação, clica no botãozinho e faz ela ficar com aquelas duas linhazinhas do lado ali, você escreve todas, porque daí ele vai te avisar quando que tem vídeo. E você pode ser membro do canal, né? Que você pequenas contribuições mensais, funciona como se fosse um apoia-se interno do YouTube, e você pode, inclusive, se for da categoria mais alta, campeão mundial, você é do grupo de WhatsApp aqui com o tio Delvas, que a gente tem longas discussões filosóficas sobre Fórmula 1 e sobre corridas de carros e, claro, uma piadinha ou outra que não faz mal a ninguém. Beleza, meus amigos? Vamos trabalhar então? Twitter e Instagram, se inscreva, curta, notificação, etc. E quer saber? Eu vou fechar essas janelas para a gente começar a trabalhar. Ano de 2015 foi o ano que o Lewis Hamilton foi campeão. Ele foi campeão por antecipação, inclusive, né? No Grande Prêmio dos Estados Unidos. E foi um ano que, se você for ver as estatísticas, o que acontece? Vocês lembram que em 2014... o Lewis Hamilton ele perdeu para o Rosberg em qualifying e em vitórias ele venceu por 11-5. Esse ano não teve tanta... o Hamilton ganhou, dá para dizer um pouco mais fácil, porque deu tudo certo para ele já no começo do ano, de certa forma. Vocês lembram que em 2014 acabou indo para aquela última corrida, mas por quê? Porque o Hamilton ele quebrou, teve uma falha mecânica na primeira corrida do campeonato, e ele teve falhas mecânicas mais para os primeiros 2/3 do campeonato. E o Rosberg, ele também teve 3 falhas mecânicas, mas a terceira dele foi só lá na última corrida. Então, em 2014, foi o ano que o Hamilton dominou 11-5, apesar do Rosberg ganhar em qualifying. Já 2015, foi um ano em que o Hamilton foi mais dominante. Vocês vão ver aqui, ó, pelas estatísticas, é o seguinte, o Hamilton venceu no qualifying por 11-7. Então, quando você pega aqui nas corridinhas, o Rosberg fez pole, mas você note que o Hamilton ele foi campeão no Grande Prêmio dos Estados Unidos. E depois disso, o Rosberg foi pole nas 3 e vitória nas 3. Então, quando ainda estava valendo, assim, que o Hamilton ainda não estava com o campeonato tão garantido, a vantagem do Hamilton foi maior. Você nota, assim, que o Hamilton, em vitórias, ele superou o Rosberg por 10-6. Porém, até o Grande Prêmio dos Estados Unidos, estava 10-3 para o Hamilton. Então, o que aconteceu? O Rosberg, depois que o Hamilton foi campeão, o Rosberg ganhou as 3 últimas e daí ficou 10-6. Qual que é a minha teoria? O que o tio Delvas tem a dizer sobre isso? É porque o Rosberg foi o cara que conseguiu acompanhar o Hamilton mais de perto. Quando o Hamilton não estava 100%, se o Hamilton foi campeão, deu uma relaxada, o Rosberg vai lá e faz a pole, vence, o Hamilton acaba não conseguindo ter resposta para o Rosberg. Por isso que eu acho que o Rosberg é um piloto que é muito subestimado por muita gente, né? Vocês vão ver que no próximo programa, quando eu for falar de 2016, eu vou ter algumas coisas que eu vou falar do Rosberg que muita gente não vai gostar. Mas eu tenho que dizer que ele é um cara de um talento que ele conseguiu andar muito perto do Hamilton. Tanto que tem muita gente que fala que tem saudades do Rosberg, porque hoje em dia o Bottas anda muito longe dele, né?
Então é isso aí. Entre os dois, qualifying Hamilton 11-7, vitórias Hamilton 10-6, mas até a vitória, até ser campeão 10-3. E abandonos mecânicos, o Rosberg acabou tendo um a mais que o Hamilton. O Rosberg abandonou 2 corridas e o Hamilton uma só. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu estou tampando com essa minha cara de tacho. Não. Então o Rosberg abandonou Itália, que explodiu o motor lá na última volta, e Rússia. E o Hamilton teve uma falha de turbo em Singapura. Essas foram... Você vê que a Mercedes teve menos abandonos mecânicos esse ano também. E na Mercedes, o que mais que a gente tem que falar? Talvez seja a famosa cena da antessala do pódio lá em Austin, em que eles faziam muitos jogos mentais, né? Quem começou com os jogos mentais acho que foi mais o Rosberg, que em 2014 ele fez aquela de estacionar o carro lá em Mônaco, furou o pneu do Hamilton na Bélgica, aquela coisa toda. E o Hamilton foi também entrando nessa guerra mental. E uma das coisas que aconteceu na guerra mental foi que quando o Hamilton foi campeão, por antecipação, ele pegou o boné número 2, porque era o boné de segundo lugar, e jogou meio que na cara, meio que no colo do Rosberg, e o Rosberg ficou meio bravo e devolveu o boné e tal. Então, essa guerra mental estava funcionando muito, mas o ano deu muito certo para o Hamilton. Para o ano seguinte, a gente sabe que ia ser muito mais complicado. Bom, então essa daqui é a Mercedes W06. Também um carro dominante, né? Você nota que eles venceram, das 19 corridas, eles venceram 16. As únicas 3 corridas que não foram vencidas pela Mercedes foram as que esse cara aqui ganhou, a Sebastian Vettel. Ele ganhou o Grande Prêmio da Malásia, o Grande Prêmio da Hungria e o Grande Prêmio de Singapura, com a sua famosa Ferrari SF15T, que ele era do companheiro do Kimi. Esse ano foi um ano de extrema lua de mel para o Vettel, porque ele chegou na Ferrari sem grandes pressões, porque a Ferrari tinha ido muito mal em 2014. Vocês lembram que era aquele carro que o bico parecia um aspirador de pó, que era o Alonso e o Kimi. Alonso saltou fora, Vettel foi para a Ferrari, falando italiano, comendo macarrone, aquela coisa toda, e ele chegou bem na Ferrari, porque o Vettel ele tinha algumas coisas que a Ferrari conseguia ir melhor em algumas pistas que precisava economizar pneu, e o Vettel sempre foi um cara muito forte nisso. E se você olha o resultado do campeonato, essa daqui é a vitória do Vettel na Malásia, né, já logo na segunda etapa do campeonato. O que aconteceu aqui nessa corrida foi que a Ferrari conseguiu fazer uma parada só e vencer com uma certa tranquilidade a Mercedes. E as outras vitórias do Vettel foi na 10ª etapa na Hungria e na 13ª em Singapura, né? Então essa daqui é da Malásia, que ele ficou muito feliz. Essa daqui é da Hungria, dá pra ver que ele tá fazendo quase igual o Ayrton Senna em 1985, né? Arrancou o cinto, tá tirando a cara para fora. Então essa aqui é a vitória dele na Hungria, e essa aqui é ele vencendo o Grande Prêmio de Singapura. Aqui em Singapura, o Vettel, inclusive, ele fez a pole nessa corrida. Porque assim, aqui na Malásia não, aqui na Hungria a pole, as duas Mercedes estavam na primeira fila, mas na largada as duas Ferraris pularam na frente. Mas em Singapura o Vettel fez a pole, Daniel Ricciardo em segundo. Essa era uma pista que a Mercedes tinha aquele lance de ser a primadona, que o chassi não se acertava com Singapura. Isso aconteceu em 2016 também. Então foram 3 vitórias, uma lua de mel do Vettel. E se você nota aqui no resultado do campeonato, olha só. Rosberg 322, Vettel 278. Se você fizer as contas, o Rosberg ele terminou 59 pontos atrás do Hamilton e terminou 44 pontos à frente do Vettel. Então o Vettel ele ficou mais perto do Rosberg do que o Rosberg do Hamilton. Então você vê como foi um campeonato maiúsculo do Vettel. Ele fez quase o dobro de pontos do que o Kimi. O Alonso superou o Kimi por uma vantagem maior, mas de certa forma dá para dizer que o Vettel foi um ano maiúsculo do Sebastian Vettel, com grandes corridas e grandes desempenhos, né? E foi legal porque, assim, foi um renascimento tanto para o Vettel, que ele tinha ido muito mal em 2014 contra o Daniel Ricciardo, e para a Ferrari, que tinha ido muito mal em 2014 com Alonso e Kimi, né? Em qualifying, o Vettel dominou o Kimi totalmente, 15-4.
uma das maiores vantagens do ano, e em pontos, como eu falei, quase o dobro, 278 a 150. Que mais que nós temos de carros legais aí pra gente falar? Carros que lutaram. Tem esse carro aqui, ó. Esse aqui é a famosa Williams FW37. Essa Williams foi a do Felipe Massa contra o Bottas. Ela já não... E sabe que eu achava até a Williams de 2014 com aquele... com, né, a bingola um pouco mais longa, não sei. Esse bico que ele fica, parece que ele fica... Na verdade ele não fica maior, né? Ele vem inteiro quadrado, mas essa pintura dele aqui faz com que ele... Parece que ele é estreito e fica largo depois, mais para baixo. Eu acho um carro mais feio que o carro do ano anterior. Mas de qualquer forma, é um carro que o Felipe, lindíssimo, né? Com a pintura aí da Martini e tal. Como é que foi? Em qualifying foi relativamente equilibrado. O Bottas superou o Felipe Massa, mas foi por pouco, 11 a 8. E em pontos também foi equilibrado. Bottas 136, Massa 121. Então, o terceiro ano do Bottas, né, na Williams. O Bottas foi companheiro do Maldonado e depois 2014 com o Massa e agora de novo, né? E a Williams, ela conseguiu... Vocês lembram que no final de 2014 a gente achava, poxa, a Williams vai chegar na Mercedes, né? Como a gente estava enganado, né? Mas de qualquer forma, a Williams ainda dá para considerar que teve um ano bom, porque eles foram terceiros no campeonato. 257 pontos, ficaram bem longe, bem à frente da Red Bull, né? Você vê que a Red Bull ficou em quarto, né? Foi um ano muito ruim da Red Bull, pior ano desde 2007 da Red Bull, a gente vai falar isso. Então acabou que foi um ano ainda bom para Williams, sendo que ainda teve até uns pódios, né? Teve 2 pódios para o Felipe Massa e 2 pódios para o Valtteri Bottas, né? Vamos ver aqui. Felipe Massa foi pódio na Áustria e em Monza, na Itália. E Valtteri Bottas foi pódio no Canadá e também no México. Essa corrida da Itália, o Felipe Massa foi aquela que ele chegou no pódio com o Bottas nos calcanhares dele, que ele fala no rádio para o engenheiro, depois que passa na bandeira quadriculada, que eu estou muito velho para isso. Tal, que foi muito legal. O Felipe Massa é sempre um cara muito bacana. Então é isso aí. Williams, 4 pódios, terceiro no campeonato. Ainda foi um ano bom da Williams, o ano de 2015. Próximo carro que falaremos, RB11, a famosa Red Bull do Ricciardo contra Kvyat. Esse aqui é o Kvyat, né? Dá para ver pelo capacete. O Ricciardo sempre tem um capacete um pouco mais azul e mais branco. O Kvyat tinha esse capacetão um pouco mais com os vermelhos aqui no canto, né? O que acontece? Eles tiveram aquela pintura camuflada na pré-temporada, que o tio Delvas, claro que ele esqueceu de colocar essa pintura aqui. Eu não vou colocar também, porque eu estou com o meu notebook na frente do meu teclado, então vocês vão ficar sem a pintura camuflada da Red Bull no começo do ano. Essa Red Bull teve uma coisa engraçada que o Daniel Ricciardo acabou ficando atrás do Kvyat no campeonato. É difícil da gente... Eu fui atrás disso, como que isso aconteceu, né? Porque você vê, o Daniel Ricciardo teve falha mecânica? Teve. Mas o Daniil Kvyat também teve, né? Ele quebrou antes da largada na Austrália, aqui na China abandonou nos Estados Unidos, mas ele ficou 3 pontos à frente do Daniel Ricciardo, né? 95 a 92. E em qualifying o Ricciardo superou, 12 a 7. Então essa é uma característica do Daniel Ricciardo, né? Isso ele fez com o Vergne também, que ele acabou perdendo nos pontos, quando era ele contra o Vergne na Toro Rosso, mas em qualifying ele acabou tendo uma vantagem, né? Então, Ricciardo 12 a 7 no sábado, mas nos domingos acabou que o Kvyat venceu nos pontos por 95 a 92. Essa Red Bull foi a pior Red Bull, o pior desempenho deles desde 2008. Se você olhar a Red Bull, de 2009 para frente, eles sempre foram segundo, primeiro ou no máximo terceiro. Primeira vez que eles caem para quarto no campeonato, né? E apenas 3 pódios, sendo que, se eu não me engano, foram 2 do Kvyat e 1 do Daniel Ricciardo. O Kvyat em segundo aqui. O Daniel Ricciardo 2 pódios, né? Eles chegaram os 2 no pódio na Hungria e o Ricciardo ainda conseguiu o segundo em Singapura. Então, assim, no geral, eu acho que dá para dizer que foi meio circunstancial esse lance do Kvyat fazer mais pontos do que o Ricciardo. Claro, isso a gente agora em 2020 sabe o quanto que o Daniel Ricciardo é superior ao Daniil Kvyat, mas se vê aqui que o Daniil Kvyat nessa imagem está atropelando aqui um salsichão
amarelo aqui, que o carro dele vai dar um pulo aqui que ele não vai gostar nada. O que mais nós temos para falar dessa Red Bull? Foi a última Red Bull Renault. Isso aqui foi o auge da confusão, da troca de acusações, de um jeito que, assim, dá para dizer, né, que o pessoal da Red Bull foi muito babaca com a Renault, que colocaram totalmente a culpa na Renault por tudo de ruim que aconteceu. Talvez até seja, o motor Renault realmente era muito ruim, muito fraco, se tinha que deixar ele com né, deixar ele regulado muito abaixo do máximo para poder chegar no final da corrida. E a partir do ano seguinte eles iam continuar usando o motor Renault, só que sem chamar o motor Renault, eles passaram a chamar o motor Red Bull Tag Heuer, que é a marca de relógios, que era patrocinador, etc. Então você vê que esse aqui foi o último ano de Renault, que tinha esse lance da Infinity e tal, que a Renault foi muito parceira naquele tetracampeonato. Só que quando a coisa naufragou, eu acho pessoalmente que a Red Bull foi um pouco muito rápida em deixar deteriorar a relação desse jeito, né? Então, os pódios, né, os segundos lugares que eles conseguiram foram todos em pistas de baixa, então fala a favor do chassi bom com motor ruim, né, já que os pódios foram em Hungria e Singapura, circuito que o motor não conta tanto. Então, Red Bull RB11, uma Red Bull ruim, a gente vai ver que para 2016 eles reagiram. Esse aqui é o Daniel Kvyat depois daquela batidinha dele no Japão. Ele bota uma... Se bem que é engraçada, né? Eu peguei essa imagem aqui como sendo do Japão. Mas estava molhado. Mas tá, né? Tá molhado aqui. Que ele bota uma roda naquela linha branca de fora e acaba que ele perde o controle, capota, né? Foi um acidente em grande estilo aqui do Daniel Kvyat. É que essa areia não é muito o estilo assim de Suzuka, mas é que ele parou nessa área de escape aqui. Sabe um carro que a gente tem que falar, meus amigos? É esse carro aqui, ó. Red Bull. Red Bull. É Red Bull, só que em italiano. Toro Rosso. Porque tem uma dupla de pilotos que é muito interessante da gente estudar, que é o ano que Verstappen e Sainz se enfrentaram, né? Então, inclusive deu muita confusão, né? O papai Verstappen e o papai Sainz, né? O Carlos Sainz Sênior e o Jos Verstappen diz que não se bicavam em nada, eles tentavam interferir muito na equipe, nessa coisa toda, para tentar proteger o próprio filho. Então, assim, é o ano da treta com a Renault. Então, assim, depois desse ano, a Toro Rosso ia usar para 2016 motor Ferrari. Então, assim, o Max Verstappen, que é esse cara aqui, ele começou o ano com 17 anos e 5 meses. Ele não tinha nem 17 anos nem 17 anos e meio ainda quando começou o ano. E foi os recordes, né? Foi o piloto mais jovem a participar de uma corrida e o mais jovem a marcar pontos pela Fórmula 1. Então o Max Verstappen, ele tem esses recordes. Em qualifying foi 9-7 para o Sainz foi equilibrado, né? Mas o Sainz prevaleceu 9-7 contra o Verstappen de 17 anos, mas em pontos, vejam só que Max Verstappen venceu o Sainz de maneira ampla, ele ganhou do Sainz por 49-18. Vamos ver isso aqui na tabela? Olha só, Max Verstappen 12º no campeonato, 49 pontos, Carlos Sainz 15º, então 12º, 15º. Então foi uma vantagem grande nos pontos, né? O Carlos Sainz ele fez aqui 9º, 8º, 9º, 10º, melhor resultado 7º lugar. Enquanto o Verstappen com 17 anos, olha aqui, ó, 7º, 8º, acho que aqui pelo meio do ano, eu acredito que ele tenha feito 18, ele já tem 4º lugar na Hungria, 4º lugar nos Estados Unidos. Então, a vantagem do Verstappen nos pontos acabou sendo bem grande, né? E enquanto que o Sainz, o melhor resultado foi um 7º lugar. Então, acho que valia a pena, né, comentar da Toro Rosso STR10 com motor Renault, que foi o último ano de motor Renault. Eles voltaram para a Ferrari, depois eles voltaram para a Renault e depois viraram Honda, né? Foram ser o porquinho da Índia da nossa Red Bull, né? Que eles primeiro deixaram de cobaia ali a Honda na Toro Rosso e depois pegaram o motor Honda para eles. Então aqui mais uma imagenzinha do Sainz, com o seu capacete, que sempre tem ali umas cores da Espanha junto, com a Toro Rosso, que era uma pintura legalzinha, né? Tinha ali um pouco desse... Pelo menos era um carro que não tinha aquela bingola horrenda, né? A da Toro Rosso era uma das mais feias, né? Em 2014. Pelo menos é um carro mais aprazível aos olhos, de maneira geral.
Então, a pintura também achei que ficou legalzinha. Cara, nós temos que falar de um carro agora que vocês já tinham até esquecido, gente, que é a McLaren MP430. Olha, pensa num carro que deu tudo errado, né? Porque a McLaren já vinha mal. O último ano bom na McLaren em 2012. Chegou a participar da luta pelo título, fez dobradinha no grid de largada da última corrida no Brasil, vitória do Jenson Button no Brasil. Talvez fosse uma dobradinha, porque o Hamilton estava liderando quando foi obliterado pelo Hulk, lá em Interlagos. Isso em 2012. 2013 foi o ano do Pérez com o Button, que o carro eles fizeram aquela suspensão ridícula lá, com o pull rod na frente. O carro não foi a lugar algum. 2014 era aquele carro prateado com uma bingola enorme na frente, que era Magnussen e Button, chassi muito ruim. Era o chassi que tinha um motor da Mercedes campeã, era o chassi que tinha um motor da Williams, que foi segundo lugar no campeonato, e mesmo assim não foi a lugar algum a McLaren. Estou falando de cabeça, mas acho que foi em quinto no campeonato em 2014. Daí a gente chega para 2015 com a grande esperança que ia chegar a Honda. A Honda injetando 100 milhões por ano na McLaren e dando os motores de fábrica, né? Ou seja, a ideia do Ron Dennis é que você nunca conseguiria ser campeão tendo motor cliente, que você tinha que ser uma equipe oficial de fábrica. Então, porque com isso você tem dinheiro que está entrando da fábrica e, além de tudo, você tem um motor preferencial, o melhor motor possível, etc. A gente sabe hoje em dia que não foi bem assim, né? O que aconteceu? Para começar, essa pintura aqui é a pintura da pré-temporada das primeiras corridas, né? Então, assim, a falta de imaginação, a falta de comando, essa coisa que a McLaren passou por vários anos, chegou a tal ponto que chegou a Honda e eles mantiveram uma pintura prateada que remetia a Mercedes. Então, para quê, né? Para que isso? Isso foi muito criticado até que eles pegaram e começaram, a partir do Grande Prêmio da Espanha, a pintura preta. Então tiraram o prateado, porque o motor não é mais Mercedes, você usa prateado no carro, para quê, né? Fizeram uma preta e vermelha, e depois, no meio do ano, eles fizeram um bico um pouco menos essa tábua de passar roupa aqui, que a Ferrari usou também em 2000, eles fizeram, em 2015, né? Eles fizeram esse bico aqui, lembrando um pouco mais aí a Williams, né? Esses outros carros aí com essa mini bingolinha ali, né? Então, assim, motor terrível, né? Teve o acidente do Alonso na pré-temporada. A McLaren disse que foi uma rajada de vento que aconteceu. Tinha gente que dizia que foi um choque elétrico do sistema híbrido que o Alonso tomou. O Alonso disse que a direção travou para dentro. O fato é que você lembra que Barcelona tem aquela primeira chicane, né? Uma direita e esquerda. Aí você pega uma direita muito longa, que é a curva 3 de Barcelona, e naquela curva o carro do Alonso entrou para dentro da curva e ali é um muro de concreto. Ele teve uma desaceleração fortíssima, teve uma concussão. Foi dito que os socorristas perguntaram que ano que ele estava, ele achou que estava em 2005, que ele era da Renault ainda. Ele negou isso, acabou que ele nem correu em Melbourne na primeira corrida depois, né? Então, assim, já começou mal, né, nesse aspecto, mas tem mais coisa ruim ainda. Nessa pré-temporada, o maior trecho que a McLaren Honda conseguiu andar sem quebrar foi 12 voltas. Foram 3 sessões de testes de 4 dias. O maior trecho sem quebrar foi 12 voltas. Então, quando chegaram as corridas, eles tiveram que baixar todos os parâmetros, fazer o motor trabalhar totalmente frio, sem exigir muito do motor, passando muita vergonha, claro, para poder aguentar as corridas, né? Então, e claro, você adivinha se o motor, como o Alonso não participou, a dupla foi Button-Magnussen em Melbourne. O motor do Magnussen pifou na volta de apresentação e ele não chegou nem no grid de largada. Esse é o estado de ânimo que a McLaren começou, né? Esse ano de 2015. Em qualifying, o Button superou o Alonso por 8-7, foi extremamente equilibrado. Em pontos, o Button superou o Alonso também. Vamos botar a fotinha do Button? O Button fez 16-11 no Alonso, né? Claro, o Button marcou pontos em 4 corridas, o Alonso em 2.
Mas o melhor resultado do ano foi o Alonso em quinto na Hungria. Então, né, o pessoal mais fã do Alonso pode dizer que foi circunstancial, aquela coisa toda, mas de qualquer forma o Button venceu o Alonso em qualifying 8-7 e em pontos 16-11 e marcou pontos em 4 corridas contra 2 do Alonso. O Button terminou o campeonato em 16º lugar, o Alonso em 17º. E a McLaren, o pior resultado nos construtores desde sabe Deus quando, eu nem coloquei aqui, mas só ficou à frente da Nanica, que era a Marúcia. Então, assim, pense num ano catastrófico, né? Teve muita troca de acusações. Muita gente dizia que era porque a McLaren pediu para que o motor fosse extremamente compacto, e aí a Honda resolveu usar um tipo de turbina diferente, um tipo de compressor diferente. Em vez de ser um compressor axial, eles resolveram fazer um compressor centrífugo, não vou entrar nesses detalhes. E era assim, a principal coisa era que o relacionamento entre a McLaren e a Honda era extremamente compartimentalizado. Era cada um no seu canto. A Honda tinha o motorhome deles, a McLaren tinha o deles, eles não conversavam entre si. Isso persistiu até 2016 ainda, ou 2017. É aquele ano que tinha aquela McLaren meio laranja com preto, já com o Zac Brown. Acho que é 2017, né? Que quando chega o pessoal com o motor para montar, o carro todo atrasado, eles chegam, o motor não encaixa no carro. Então, assim, o relacionamento, a falha de comunicação que teve entre McLaren e Honda foi terrível, sendo que isso aqui era para ser uma parceria da Honda entrar com dinheiro. Não sei quem que vacilou mais. O fato é que os dois vacilaram. A McLaren foi arrogante, a Honda se fechou para dentro de si mesma, né? Foi o ano que o Alonso acusou, né, o motor de ser um motor de GP2 em plena Suzuka, pista da Honda. Coisa que o Alonso depois confessou publicamente que se arrependeu de fazer aquilo, porque ele é persona não grata na Honda para todo sempre. Vamos dizer, né, cá entre nós aqui, vocês vão concordar com o tio Delvas que, com razão, se você fosse da Honda, o Alonso quer ir para uma equipe lá grande da Fórmula Indy para tentar vencer as 500 milhas de Indianápolis com motor Honda. Vocês iam deixar? Não iam deixar. Então o Alonso já tem daí uma porta fechada nessas tentativas dele de fazer as 500 milhas de Indianápolis. Então esse é o ano do GP2 Engine, né? E foi o penúltimo carro com o Ron Dennis no comando, né? Ainda teria 2016 e daí 2017, como eu falei, aquele que tem aquele seriado na Amazon lá, que é pura depressão, né? Que é já com o Zac Brown, aquela coisa toda, né? Mas você vê como o Zac Brown é um cara que, tendo em vista a condição que ele pegou a McLaren, e como a McLaren está em 2020, eu acho que você tem que tirar o chapéu pro cara, né? Bom, venceu as 24 horas de Le Mans com a equipe dele, né, lá na categoria P2. Venceu a Le Mans europeia, a European Le Mans Series, lá com a United Auto Sports. Então, assim, você tem um cara que é um chefe de equipe que tem, acho que ainda tem um futuro muito grande pela frente, é o Zac Brown. Recomendo que vocês ouçam o podcast, quem puder ouvir o podcast oficial da Fórmula 1 com ele, é um dos podcasts mais legais. O talento administrativo dele e a paixão que ele tem por carro de corrida é uma coisa muito legal de se ver. A coleção de carros que ele tem, né, é uma coisa de louco. E o carro que ele, de todos os Fórmula 1 que ele tem, ele tem o carro do Niki Lauda, tem um monte de McLaren, de Ferrari e tal. E o carro que ele mais preza, né, o menino dos olhos dele da coleção, é a McLaren do Senna de 91. É o chassi que ele venceu o Mônaco, se eu não me engano. Tem que ouvir lá o programa. Mas estou fazendo esse parênteses para dizer que esse é o penúltimo ano do Ron Dennis, 2015. Depois 2016 seria o último. E para 2017 teríamos Zac Brown. Temos que falar desse carro aqui. Lotus E23 Mercedes. Essa foi a última Lotus, né? Vocês lembram que o Maldonado ele saiu da Williams de 2013 para 2014, reclamando da Williams, tal, clima péssimo que ele criou lá dentro, quase bateu o carro no companheiro de equipe, no Bottas, né, em Suzuka, isso em 2013. Ele foi para 2014, a Williams ressurgiu e a Lotus preta tinha um motor Renault, que era, não existe roubada maior do que você ter um motor Renault. Aliás, existe, né, que é ter motor Honda, mas era uma roubada terrível em 2014, nem existia motor Honda.
era aquela Lotus com duas presas na frente, dois bicos assimétricos e tal. Carro péssimo. Para 2015, acho que o Maldonado que agiu aí com a grana da PDVSA para eles terem motores cliente Mercedes. Então, essa Lotus aqui é uma Lotus Mercedes. E foi o último ano da Lotus. Para 2016 já seria a Renault amarela. A Renault ia recomprar a equipe, que outrora fora Renault, agora passou esse período de Lotus e a Renault recomprou. E o que acontece? O Groselha massacrou o Maldonado nesse ano, que era o último ano do Maldonado, né? É aquilo que eu falo, o Grosjean ele é estabanado, mas ele é um piloto que tem lampejos assim de ser um excelente piloto, né? Então, assim, em pontos, o Grosjean venceu o Maldonado por 51-27. Vamos lá no nosso gráficozinho. Gráficozinho soa mal, né? Mas tudo bem. Então, olha lá, ó. Grosjean, 11º campeonato, 51 pontos. Maldonado, 14º no campeonato, 27 pontos. Então, o Grosjean passou perto de fazer o dobro de pontos do Maldonado, sendo que o único pódio da Lotus no ano foi o Grosjean, que conseguiu na Bélgica um excelente resultado, né, desse pódio do Grosjean na Bélgica de Lotus. Então fica aí o recado. O que mais que a gente tem que falar? Acho que a gente falou de todas as equipes, né? Eu pulei alguma? Não, acho que é isso aí mesmo. Então, assim, o campeonato foi decidido por antecipação, né? Essa corrida aqui que foi treino no molhado, largada no molhado. Tava uma chuva muito forte em Austin. É a famosa cena do boné, né? E na largada o Hamilton, o Rosberg tenta fazer a curva por fora, mas o Hamilton faz questão de manter a linha, o traçado, né? De manter o traçado, e com isso o Rosberg acaba passando por fora da pista e perde de vez ali a condição. Isso foi uma coisa assim, acho que nessas batalhas entre Rosberg e Hamilton, teve muito mais sujeira por parte do Rosberg. Isso não adianta, acho que não existe muito argumento contra isso, porque o Rosberg, né, estacionou o carro em Mônaco, furou o pneu do Hamilton em Spa, e depois, a gente vai falar, em 2016, teve aquele acidente que ele tenta fazer a curva num traçado absurdo lá na Áustria, e os dois acabam batendo, só que o Hamilton vence e tal. Mas uma coisa que o Hamilton sempre jogou muito duro com o Rosberg é, se o Rosberg tenta fazer a curva por fora, lado a lado, se ele não estiver à frente, o Hamilton ele vai seguir o traçado e o Rosberg vai para fora da pista. Isso aconteceu principalmente no Canadá, em Suzuka e nessa vez aqui em Austin, né? Foi as 3 vezes que o Hamilton tocou o Rosberg para fora da pista, que é uma coisa que, de certa forma, os comissários hoje em dia eles acham que o piloto que ele está à frente, por dentro, ele tem essa prerrogativa, porque senão fica muito fácil você ir por fora, estando meio carro atrás, e reclamar que o cara não te deu espaço, né? Então fica esse recado aqui. Então isso aí, meus amigos, esse é um ano que o campeonato em si, como deu tudo muito certo para o Hamilton, já logo no começo, né, a gente nota que assim das primeiras corridas, ó, você vier aqui até na Itália, por exemplo, o Hamilton tem 8 vitórias contra 3 do Rosberg, né? Então foi um ano que deu tudo muito certo para o Hamilton já logo de cara. Então nesse aspecto o campeonato não foi tão emocionante, mas a gente teve todo esse lance da estreia do Vettel, tem o lance do Verstappen também estrear, né, e Red Bull indo mal, e toda essa epopeia da McLaren Honda. Então acabou que foi, acho que um programa que deu para falar de bastante coisa interessante. Beleza, meus amigos? Então não esqueçam de curtir o vídeo, aperta o joinha, se inscreve no canal, seja membro, segue a gente nas redes sociais, prestigie os nossos amigos lá do Boteco F1 e do Boletim do Paddock, tem o BPcast, tem o canal no YouTube do Boletim do Paddock que vocês têm que prestigiar, e a gente vai conversando aí nos próximos vídeos, beleza? Um abração para todo mundo e até lá.